vamos falar então, começar no capítulo que Haroldo diz do homem de bem, que ele fala que a dor iguala a todos os seres humanos. Não importa aí seu partido político, para que time de futebol torce, não importa sua orientação sexual, seu gênero, sua classe econômica. Dor é dor. Então, se alguém perde um filho, a dor vai ser a mesma, independente se é um homem, se é uma mulher, se é um pobre, se é um rico, se é um que torce por um determinado time ou outro, todos vão sentir a mesma dor. Se ele for espírita, se ele for católico, se ele for evangélico. Nós espíritas podemos até ter uma confiança maior que aquilo não acabou definitivamente. Mas isso não vai diminuir a nossa dor. Pode ser uma dor mais compreendida, mas será dor da mesma forma. Toda vez, Haroldo coloca nesse capítulo, e toda vez que nós estivermos pensando no outro e acreditando que o outro não merece o nosso respeito, que o outro é muito diferente de nós, ele até diz algo engraçado. Pensemos, então, numa infecção intestinal. Todos somos iguais. A dor nivela todo mundo. Então, todo mundo tem uma infecção intestinal e isso não vai diferenciar ninguém. Todos vão passar, vão sentir essa mesma dor. Agora nós temos um exemplo bem marcante nessa época da pandemia, que a pandemia veio nos mostrar, ela veio nivelar a todos. Nós todos nos tornamos iguais. Não é porque você é branco, é negro, é rico, é pobre, não importa a sua condição social, nós todos somos iguais perante essa pandemia. Não tem diferenciação para esse vírus nos levar até um hospital, agravar o nosso caso e ir muitas vezes até o desencarne. A pessoa pode ser milionário e ele pode ir para um hospital muito luxuoso, onde não tem os respiradores suficientes para todo mundo. Então, não importou o que ele tinha. Isso não fez dele uma pessoa diferente. Nivelou a dor dele como de qualquer um. Contudo, há apenas um detalhe na dor. Eu sinto somente a minha dor. Desse modo, se alguém agride uma pessoa, é ela quem vai sentir a dor. No máximo, eu posso ficar doída com um amigo meu, um parente meu que está sofrendo algum tipo de dor. Mas a dor, quem vai sentir é apenas aquele indivíduo que está sofrendo a dor. E a reencarnação, segundo Haroldo, ela tem um mecanismo maravilhoso. Ela inverte o lado. Hoje é você que agride alguém. É você que faz esse alguém a passar por uma dificuldade, por uma dor. Amanhã é você o agredido. Então a reencarnação, ela muda, ela inverte o lado. E qual é o nome disso? Quando nós assumimos o lugar do outro, quando a gente faz alguma coisa para alguém, e depois, num outro determinado momento, esse alguém faz para a gente e nós sentimos aquela dor que a gente fez alguém passar. Esse nome é expiação. Expiar é assumir o lugar do outro. Trata-se de processos educativos da vida. É a vida nos ensinando. E por que nós entramos nesses duros processos educativos? Vamos relembrar o ensinamento de Jesus no episódio que Simão Pedro cortou a orelha do soldado mau. Quando os soldados foram buscar Jesus, Simão Pedro, que tinha assim, um gênio um pouco mais difícil, o que ele fez para ir na frente de Jesus? Ele cortou a orelha do soldado.
E Jesus disse: embainha tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, você acaba de perder uma orelha. Numa outra oportunidade, é você que vai passar por isso. Por isso que a primeira regra do ser humano moralmente integral é, antes de fazer algo, pense e se coloque no lugar do outro. É aquilo que a gente sempre comenta. Quer saber se o que você está fazendo está certo? Se coloque na posição do outro. Então, aqui, ó, antes de fazer qualquer coisa, nos coloquemos no lugar do outro. Você gostaria que fizessem o mesmo com você? Esse é o princípio Chung. É um princípio oriental. O que é Chung? Traduzindo para o português, é dê o seu melhor. O ser humano moralmente íntegro é aquele que faz o seu melhor. O seu melhor para você, o seu melhor para o próximo. O melhor ao alcance dele. Confúcio dizia que atingir esse padrão é simples. Então, o que eu espero? Espero, em um momento de dor, ser auxiliado. Espero compreensão do outro. Espero ser tratado com dignidade. E que a pessoa que estiver me atendendo faça o seu melhor para me ajudar a aliviar a dor. Esse é o Chung. E o que aconteceria com o mundo se todos os seres humanos agissem assim? Teríamos um mundo ditoso, regenerado, onde todos dariam o seu melhor, se colocando no lugar do outro. Infelizmente, isso é característica já de mundos regenerados para frente. Infelizmente, nós ainda vivemos num mundo de prova e expiação. E esse tipo de comportamento nos é ainda bem difícil. Todos nós sabemos que viver bem. Todo mundo quer viver bem, cada um à sua maneira. Muitas vezes, o bem para mim não é o bem para o outro, mas todos estamos procurando viver e viver bem. Mas pouquíssimos querem viver o bem. Qualquer pessoa busca o conforto, é agradável, o bem-estar. Isso já aprendemos ao longo dos séculos e séculos de evolução do reino vegetal para o animal. Nós somos hábeis em buscar o agradável. Todavia, o que nós temos de aprender é buscar o bem, a sermos uma pessoa boa, a fazermos o bem para o próximo, a fazermos o bem para nós mesmos. Em primeiro lugar, primeiramente, nós temos que fazer o bem para nós, nos proteger, nos cuidar, saber das nossas limitações. Ninguém aqui é super-homem ou super-mulher. Estamos todos engatinhando, mas a cada dia um pouquinho mais rumo à evolução. Mas nós temos que saber as nossas limitações e nos cuidar. Se nós nos cuidarmos, se nós nos amarmos, aí nós teremos condições de amar o outro e de cuidar do outro. Se nós não cuidamos bem de nós, como cuidaremos bem de alguém? É importante salientar, diz Haroldo, que você pode ser um médico, um PhD, por exemplo, sem ser necessariamente uma pessoa boa. Você pode ser uma autoridade no executivo, no legislativo, no judiciário. Pode ser um empreendedor, um empresário, gerar riqueza. Mas você é uma pessoa boa? Você vive o bem? O espírita, o evangélico, o católico, podem igualmente ser pessoas boas ou más, independentemente da religião ou filosofia que abraçam. Não é porque está
que a pessoa tem uma religião e ela é boa por isso. Em todas as religiões existem pessoas boas, pessoas más. Ela está ali até, de repente, tentando ser melhor. Mas ali não tem só pessoas boas. Qual é o objetivo do espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? Diz Haroldo. Não. Porque há espírita que é boa pessoa, do mesmo modo que há espírita de má índole. O objetivo do espiritismo é a formação do ser humano de bem. Não é o ser humano que vive bem, mas o ser humano que vive o bem. Mas, afinal, qual é a sua profissão, sua orientação sexual, seu partido político? Não importa. Não importa o que cada um faz a sua vida. Importa o que a pessoa faz o bem para o próximo, para ele mesmo. É isso que o diferencia dos demais. É se ele vive o bem e não outras coisas que tantas pessoas colocam em primeiro lugar. Há um recorte na história da vida de Chico Xavier, bem ilustrativo para esse momento. Chegou a ele uma mulher para se aconselhar, alegando grande angústia por causa do marido. Antes, porém, ela elencou todas as qualidades do esposo, para finalmente salientar o seu maior defeito. Ele não é espírita, Chico. Chico respondeu: se ele é um bom marido, bom pai, um bom profissional, um bom cidadão, uma pessoa que vive o bem, ele não precisa do espiritismo, minha filha. Foi a resposta do Chico. Quem precisava então do espiritismo? Perguntaram. Ela, a esposa precisava, porque ela não reconhecia todas as qualidades do marido. A única coisa que ela achava que ele tinha de errado era não ser espírita. Mas nós ainda precisamos da religião para nos frear, muitas vezes, porque nós ainda temos os rompantes daquele homem velho. E muitas vezes a religião nos freia. Pela nossa religião, pelo que a gente aprende, pelos nossos conhecimentos, que a gente vira assim, epa, peraí, não está certo o que eu estou fazendo. Mas, num futuro, onde habitarmos já mundos melhores, nós não teremos religião. Apenas nos diferenciaremos sendo um homem que vive o bem e o homem que não vive o bem. Desse modo, o objetivo do Espiritismo é tão somente a formação do ser humano de bem, a nossa transformação em uma pessoa boa. O Espiritismo quer que nós nos tornemos um homem melhor, é a nossa transformação moral. É isso que o Espiritismo quer fazer com todas as pessoas que o procuram, que o leiam, que frequentam, que se dizem espírito. Quando é que ela pode se dizer que é espírito? Quando ela se transformou moralmente. Quando ela deixou, até mesmo aqui vem em questão, quando ela deixou de viver bem, ou continua a viver bem, mas também ela vive o bem. O fato de habitar um corpo humano não faz, por si só, ser uma pessoa boa. Porque há muitas pessoas que andam feitos seres humanos, falam feitos seres humanos, se vestem tais quais seres humanos. No entanto, os hábitos são primitivos.
primitivos. A sensibilidade é primitiva, é como se fosse um homem lá atrás. Assim, lá como o Homo sapiens. Ele é tudo, aparentemente, de um ser humano, mas as atitudes, a forma dele viver é como um homem primitivo, um homem das cavernas. Características do homem de bem. Como é que eu sei que eu sou do bem? Que eu amo o bem? Que eu amo viver o bem? Viver o bem é relação, interação. Há, portanto, três interações, três relações. A primeira, a mais fundamental e mais primordial, é a relação que vai moldar todas as demais relações da sua vida. É sua relação com Deus. Conforme vimos, a nossa relação com Deus determina todas as nossas demais relações, inclusive a relação conosco mesmo. A primeira é a relação com Deus. A segunda é a relação de você consigo mesmo. Mas há uma relação entre você e as suas vozes, entre as suas múltiplas personalidades. Sim, e é por isso que muitas vezes nós sentimos baixa autoestima. Você já sentiu baixa autoestima? Você pensando em você, em suas características. É por isso que sentimos tristeza. Perdemos, às vezes, a vontade de viver. É a minha relação comigo. Muitas vezes, estou num grupo, eu pertenço a um grupo de pessoas, até mesmo, por exemplo, se são todos bem magrinhos e eu, porventura, tenho algum complexo, alguma tristeza quanto à magreza que a pessoa tem. Mesmo os demais, sendo todos magros, eu vou sempre achar que eu sou o pior. E como o gordo, o negro, o alto, o baixo, qualquer coisa que eu não goste em mim, eu posso estar convivendo com pessoas que têm as mesmas características minhas e eu vou sempre achar que eu sou o pior, porque eu abaixo a minha autoestima. Então, eu não tenho uma boa relação comigo mesmo, porque eu tenho que me amar e gostar de mim como eu sou. Se eu não gosto de algumas coisas, de algumas características, eu trabalho, então, para melhorá-las. Mas isso não interfere, não muda o meu amor por mim. Eu me amo. Apesar de eu achar que eu posso melhorar isso ou aquilo, mas eu me amo. É assim que eu vou poder amar alguém. E há também a minha relação com o outro. Então, eu tenho a relação com Deus, a relação comigo e a relação com o outro. Três tipos de relações. As características do ser humano de bem estão associadas a esses três blocos. Vamos recordar a nossa relação com Deus. Quase todos os espíritos encarnados na Terra têm problema no relacionamento com Deus. Esse problema varia de forma, mas na essência ele é único. É o nosso afastamento de Deus. Isso está representado na parábola, aquela parábola do filho pródigo, que todos nós chamamos a parábola do filho pródigo, mas na verdade é a parábola dos dois filhos, porque tinham dois filhos. Há dois filhos, porém, nos lembramos apenas do filho pródigo, mas há o filho egoísta. Os dois estão afastados do pai. Só olhamos aquele que está distante, que foi embora. E não olhamos aquele filho, o filho egoísta. Cada um está afastado do pai à sua maneira.
Assim somos nós em relação com o Pai, com Deus. Se nós atravessamos problemas difíceis, muitas vezes a nossa primeira atitude é nos revoltar com o Pai. É nós nos perguntarmos: o que adiantou? Eu oro tanto, eu tento fazer o bem, mesmo que eu não faça. Mas ali naquele momento que eu estou cobrando o Pai, eu me julgo fazer. E muitas vezes nessa revolta, eu me afasto cada vez mais do Pai. Eu não vejo, eu não consigo olhar, e não consigo enxergar que o Pai está sempre cuidando de nós. Se eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, ela poderia ser ainda muito maior. Ela ainda está menor, porque o Pai está cuidando de mim. Assim, nessa questão da relação com Deus, existe essa revolta. Por que eu estou aqui? Por que comigo? O que é que eu fiz para merecer? Eu estou sempre questionando o Pai, porque eu fico sempre cobrando as coisas que acontecem comigo, eu cobro desse Pai. Então, como que é a minha relação com Ele? É de cobrança? É de revolta? É de achar que Ele não me ama? Que Ele não está do meu lado? Que Ele protege a um e não protege a mim? Eu estou sempre questionando esse Pai. Há outros cujo cerne da relação com Deus é a teimosia. Não vou, não quero, não me peça. Vamos orar? Não, não vou. Vamos até a igreja, vamos até o centro, vamos até a casa espírita? Não quero. Vamos ajudar alguém que está precisando? Não me peça. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas não precisa só de dinheiro, pode ser só uma palavra, ouvir. Não, eu não quero. É a minha revolta com o Pai. Considerando-se que a nossa relação com Deus é a principal e estrutural, é o elemento predominante e é natural a transferência para todas as nossas relações. O primeiro bloco de virtudes do ser humano de bem é composto pela relação equilibrada, uma relação rica com Deus. Se eu não tenho uma relação rica com Deus, eu não posso me relacionar bem comigo e nem com o outro. A pessoa ama Deus e confia em Deus. Isso é muito difícil. Trata-se de uma relação muito sutil e complexa. Quando Jesus veio, estabeleceu um novo padrão do ser humano, moralmente integral. Você se lembra que tem o gene da divindade? Você se lembra que nós somos filhos de Deus? Que nós somos deuses? Logo, se fizer um teste de DNA, o Pai é Deus. Para onde você está indo então? Está indo para expressar um conjunto de características que são as características do ser humano de bem, no sentido da espécie humana. O homem de bem, o ser humano de bem, tem características que Haroldo resume em 3 blocos. Ao entender a lógica dos blocos, fica mais fácil entender. É a mesma lógica seguida por Kardec na mensagem O Homem de Bem, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Quando abordamos a respeito da fé, salientamos que isso significa acreditar ou não acreditar em Deus. Acreditar ou não acreditar, qual é a diferença que faz? Nenhuma. Não é acreditar ou não acreditar. A pessoa fala, não acredito nesse negócio de vida após a morte. Aí morre.
chega no mundo espiritual e fala: eu não acredito nessa bobagem de vida após a morte. Esse negócio de espírito é bobagem. Olhem só. Ela não acreditava que aquilo ia acontecer, morreu, continua não acreditando. O que que mudou? Então, não é fé que muda. A fé, na verdade, não é só a gente dizer eu tenho fé. Não. É confiar, é se entregar nos braços do Pai. É como aquela criança daquele vídeo, que a criança está lá bem alto num prédio e a criança está quase caindo. Saiu já da janela, está lá naquele beiralzinho, está quase caindo, todo mundo tentando o que faz. E o pai disse: espere, eu vou lá embaixo, eu vou segurar. Eles fizeram uma rede, a criança tinha medo de pular. E o pai foi lá embaixo, do lado da rede, e disse: vem, meu filho, eu te seguro, o papai te segura. E o filho se jogou. Isso é confiar. Ele se jogou nos braços do pai. A confiança era tanta que ele não pensou duas vezes no risco que ele estava correndo. Meu pai está lá embaixo. Ele me segura. É como estava uma senhora num voo e ela estava muito nervosa, com muito medo, e olhava, tinha uma criança desenhando serenamente. E ela apavorada, apavorada, não sabia mais o que fazer. E aquela criança docemente. Ela olhou para a criança e falou assim: minha filha, você não está com medo? Você não está com medo de tudo que a gente está passando? Como é que você está tão calma? Ela falou assim: eu confio, porque quem é o piloto é o meu pai. Olha a confiança da criança. Então, é isso que nós temos que ver em relação ao pai. Não só dizer, não, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas na hora que passa o aperto, a fé vai embora. E a gente se revolta, a gente questiona, a gente quer brigar com Deus. Então, onde está a nossa confiança no Pai? Exemplificamos a nossa reflexão com uma narrativa de lindos casos do Chico Xavier, daquele livro dele. Chico atendia pessoas numa fila enorme, que aguardava. Quando uma pessoa, naquela fila enorme, aguardava para falar com Chico. Havia já 1h30 que ela estava na fila. Ela se aproximou de Chico quando chegou a vez dela, com uma arma, apontou para o Chico e disse: eu vim te matar. Sabe o que o Chico disse? Seja feita a vontade de Deus. Portanto, o ser humano de bem é alguém que resolve a sua questão em relação a Deus. Eu confio, aconteça o que acontecer. É Deus que está no leme do barco onde eu estou. É se entregar. Portanto, o ser humano de bem é alguém que resolveu essa questão com Deus. Em seguida, vem a relação consigo, conosco mesmo. Inicialmente, pergunto, diz Haroldo, na sua opinião, qual a enxada estraga mais? A que está parada ou a que está sendo usada? Por incrível que pareça, é a que está parada, é a que mais estraga. Você já observou uma enxada que está sendo usada? O cabo é liso, brilhante, porque a mão fica ali tocando na enxada todo dia. Porém, o cabo de uma enxada parada há 6 meses, por exemplo, apresenta sinais de apodrecimento. E a ferramenta propriamente dita, feita de ferro, começa a dar sinais de ferrugem, porque não está sendo usada. Assim, deixa eu dizer uma verdade. Existe uma lei chamada Lei do Trabalho. Em sua relação com você, faça coisas úteis para si e para os outros. Porque não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Então, se a gente estiver parado, sem fazer nada,
a gente vai começar a dar sinais de apodrecimento mais rápido do que aquele que está trabalhando. O trabalho que aqui a gente diz não é só o trabalho de braçal, de se trabalhar, não. É o trabalho de fazer algo por alguém, de fazer algo por nós. Não é só cruzar os braços. Aprenda a gostar de você. Por quê? Porque amar ao próximo como a si mesmo exige que você goste primeiramente de si mesmo. Aprenda a se gostar, a respeitar as suas limitações, para depois respeitar a limitação do outro. Você diz, nossa, ele é tão doidinho, mas eu também sou maluco. Tá tudo bem. Nessa relação com você, aprenda a se dar momentos de alegria, a se dar momentos de trabalho também, de ocupação útil, porque a cabeça vazia, o diabo faz tricô, como dizia a avó de Haroldo. E para evitar que o diabo faça tricô em sua mente, ele sugere uma técnica que aprendeu há muito tempo com um dirigente espírita. Trata-se de uma técnica contra a obsessão, chamada esgotamento do obsessor. O obsessor fica tão irritado que ele vai embora. A técnica consiste no seguinte: bastante leitura de obra edificante. O obsessor detesta. Lá vai ele ler de novo André Luiz. Que coisa chata. Não suporta essa obra de André Luiz. Ouça, assista muita palestra edificante. O obsessor vai dizer: nossa, palestra de novo? E lá vem do Haroldo outra vez? Ah, não, não aguento a voz desse sujeito. Nesse momento em que o obsessor já está irritado, começa a visitar doentes nos hospitais, a visitar crianças nos abrigos, a cuidar de velhinhos desamparados, a trabalhar no movimento espírita. O obsessor vai se sentir angustiado. Pela manhã, ao acordar, faça uma prece, faça uma leitura de 5 minutos. E antes de dormir à noite, leia mais um pouco. Você pode ter certeza que o obsessor ficará tão estressado que irá embora. Então, está aí a técnica de Haroldo para a gente afastar um obsessor. Dê-se oportunidades de experimentar o bem de formas novas e diferentes. Quando Chico se sentia esgotado, Emmanuel se apresentava e dizia: Chico, está na hora de recarregar as baterias. Para onde Emmanuel levava Chico? Para os bairros mais carentes, para atender as pessoas em sofrimento. Outro dia, Haroldo comenta, cansado após uma viagem muito longa, e ele estava cansado, que ele ia ter que fazer outras palestras, e ele recebe um depoimento de uma moça que mandou um vídeo. Ela estava respirando com a ajuda de aparelho, numa situação muito grave. No vídeo, ela dizia que não poderia comparecer no evento, mas que estaria vibrando, e pediu orações por ela. O cansaço do Haroldo foi embora na mesma hora. Ele chegou a ficar envergonhado. Levantou e falou: Meu Deus, o que é isso? E a moça ainda complementou no vídeo: Eu não sei se eu vou sair mais daqui. Então, essa é a nossa relação com o outro. Nós temos que atentar para o sofrimento do outro, que muitas vezes é muito maior que o nosso. E nós temos que atentar que o outro, ele pode nos ferir, assim como nós podemos ferir. Mas por quê? Porque todos nós estamos aqui, nessa terra. Estamos aqui reencarnados num planeta ainda de provas e expiações. E se você não for capaz de perdoar, não será capaz de se relacionar com ninguém. Porque mais cedo ou mais tarde, não importa quem seja a pessoa, ela pode feri-lo. Porque ela quer? Não. Às vezes faz sem querer, mas perdoe. Segundo no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, você já viu espírito puro fazendo palestra?
Se estamos encarnados, é porque estamos em processo de aprimoramento. Os que estão aqui fazendo palestras, que a gente acha lindo, coisa legal, muito ensinamento, são todos encarnados, estão todos em construção, assim como nós. Então, tenham paciência comigo, eu estou em construção. Tenham paciência com ele está em construção. Tenhamos paciência conosco, nós estamos em construção. E o terceiro aspecto, para finalizar, é a benevolência. O segundo, eu pulei o segundo, desculpa. O segundo é a indulgência. Seu esposo está encarnado? Sua esposa está encarnada? Seus filhos? Sua sogra? Sua mãe? Seu pai? Isso significa que estão todos em aprimoramento. Como me relacionar bem? Indulgência. Porque a turma que está encarnada é imperfeita. A turma somos todos nós. Indulgência significa não focar na imperfeição. Nós não temos que focar na imperfeição do outro, e sim nas coisas boas do outro. Indulgência é isso, eu olho a pessoa e falo, é duro, são defeitos que ninguém aguenta, mas está encarnado. Fazer o quê? É cheio de defeitos. Mas temos que ter indulgência para com os defeitos do próximo, porque nós também estamos cheios dele. E o terceiro aspecto, para finalizar, é a benevolência para com todos. Ah, mas ele não é do meu partido. Benevolência para com todos. Mas ele não torce para o meu time. Benevolência para com todos. A orientação sexual dele é outra. Benevolência para com todos. Se você equilibrou isso e está no caminho, bem-vindo à formação do ser humano de bem. Então, esse é o recado que Haroldo deixa para nós nesse lindo livro dele, Despertar. Quem puder, compre. Eu ganhei de presente de aniversário da minha sobrinha afilhada. Recomendo a todos. É muito bom ouvir Haroldo. Boa noite.